Olá, eu sou José Cláudio Securato, CEO da Sampol. Eu estou aqui com a Cristiane Achê, que é diretora do programa ABPW, o Advanced Boardroom Program for Women, aqui da Sampol. Eu acho que talvez um dos programas mais icônicos que a gente já fez, né, Cris? E que tem um sucesso especial, tem um carinho especial da nossa parte, eu sei que da sua parte também. Gigantesco. Né? E eu acho que a gente podia comentar um pouquinho a essência do programa, por que a gente faz esse programa, o que é legal desse programa, ou seja, qual que é o sabor desse programa, que é muito diferente, acho que, de outros programas, outros cursos que a gente faz aqui na Sampol. Bom, para mim é uma honra estar aqui, né? O que esse programa tem de diferente? Poxa, o sabor dele é delicioso. Né? Ele nasceu de uma realidade, de uma necessidade hoje cabal, onde a presença de mulheres em conselho de administração é baixíssima, tá? Dependendo aí das fontes, a gente vai variar no Brasil entre 9% e 16%. Então é real essa necessidade. Agora, mas nasceu com muito carinho. Não é só um programa de formação simples, pura e simples de conteúdo. Né? A gente trabalha muito, Zé Cláudio, aqueles 3 polos essenciais, as verticais de conteúdo, networking e soft skills, né? A parte toda comportamental, a gente trabalha muito em cima disso. Então, o grande diferencial nosso e o que faz com que as turmas tomem proporções fantásticas, como você falou, um pouco icônico, né? Quem assiste uma formatura de uma das turmas não acredita que aquilo seja uma formatura de um pós-MBA de capacitação de mulheres para conselhos de administração. É muito mais que isso, né? Eu lembro das formaturas, tem formatura que tem música, elas cantam, elas performam. Não, elas cantam, elas performam, não sei se você soube, na realidade elas contrataram um maestro, treinaram para fazer a performance. Para fazer a performance. É muito legal. Quer dizer, e a performance tinha a ver com um momento de algumas pessoas do curso, inclusive meus. Então, assim, esse cuidado, essa criação de valor, não só na pessoa física como na jurídica, tem sido sensacional. Tem alunas que hoje pararam as atividades que elas faziam e criaram uma empresa juntas. Quer dizer, tem alguns exemplos, né? Tem de vários, alunas né? que estão empreendendo, mudaram completamente a carreira. E algumas até conjuntamente, que é muito né? legal. O que é muito bacana. Quer dizer, criar amigas de infância depois dos 50 é priceless, né? Diferente. Que a Visa não me escute. Deixa eu dar um passo atrás e falar um pouco da lógica da estruturação do programa, porque aí eu queria tentar tangibilizar para as pessoas o que é esse carinho e como é que as alunas têm esse carinho entre elas, esse senso de comunidade, de turma, de amizade, que é um negócio único que é difícil de contar, de explicar em palavras. Mas o ABPW está dentro de uma classe de programas que a gente chama de High Impact Programs, né, que são programas de alto impacto, em que o que a gente faz é romper a lógica de se produzir, né, de se desenhar cursos por uma necessidade específica de conhecimento. Então, eu trabalho com marketing, eu vou fazer uma pós em marketing. Eu trabalho em finanças, vou fazer uma pós em finanças. Então, é fácil desenhar cursos assim. Então, e a escola tem dezenas, né, de cursos dessa natureza. São mais de 100 programas que a gente oferece todos os anos em marketing, finanças, estratégia, governança, ou seja, em todos os tópicos, inclusive comportamentais. E a ideia de fazer programas de alto impacto é justamente para tentar resolver um problema. Então, quando a gente pensou em fazer um programa para mulheres, a nossa ideia não era fazer um programa para conselhos, era como endereçar a questão da mulher executiva. Foi assim que nasce o programa. O programa nasce, né, e aí a gente vai desse dado de, poxa, se a gente quer empoderar a mulher executiva, vamos empoderar ela para ela assumir a maior cadeira para depois ir cascateando isso. Então essa é a semente geral. Né? Posso contar quanto você me enganou? Pode contar. Quando eu convidei a Cris para ser a diretora do programa. Na realidade, quando eu saí do mundo corporativo, o primeiro convite que eu recebi foi do Zé Cláudio para dirigir esse programa. Me assustou. Por quê? Porque eu tinha uma vida, quer dizer, totalmente meio masculino. Né? Trabalhei na aeroespacial, que fazia foguete, avião, helicóptero e míssil. Depois trabalhei na Alstom, que
foi comprada pela GE, que fazia metrô, turbina, aerogerador, etc. Bem feminino, né? Totalmente feminino, né? E, inclusive, quando eu entrei na Alstom, chamava mecânica pesada. E a minha piadinha fiquei na dúvida se eu entrava na metal leve ou na mecânica pesada, mas, bom, enfim, fechando parênteses. E aí, você, muito habilmente, me enganou. Não que você tivesse mentido, você não mente, mas você me induziu em erro. Por quê? Você lembra que uma das condições era quando 30 ou 40 alumni entrassem em conselho, a gente abria a porta para os homens. É verdade. E aí você não disse não, tem que ser de mulher até o final. Até porque você deve ter percebido que se você tivesse dito... Você não aceitaria? Eu não aceitaria. É lógico. Não aceitaria mesmo. E hoje tenho um step back aí de reconsidero a minha posição. Você só me enrolou com prazo. Não, depois a gente bate martelo, etc, etc. E hoje eu sou uma fervorosa defensora, ainda por algum tempo, a gente ainda precisa de mais massa crítica e todos os outros efeitos secundários estão sendo tão fantásticos e efetivamente é um programa que existe para durar. E até porque se ele parasse, com a fila de espera que a gente está tendo, eu pessoalmente seria trucidada por algumas mulheres que já estão entrando na turma 9, quase na 10, né? Mas você tocou num ponto super importante, né? Muita gente pergunta, tem muita gente que adora a questão de ser um curso só para mulheres, tem muita gente que já, inclusive mulheres que torcem o nariz e falam, por que só para mulheres? Eu torci, né? E hoje, a nossa opinião, Cris, qual é? Acho que a gente ainda tem que fazer o curso só para mulheres, tem, né? Acho que tem um espaço importante. Tem um espaço para impulsionar. E eu defendo, de uma forma geral, diversidade, lato sensu. Não só a diversidade de gênero. Tá? Então eu sou favorável à diversidade étnica, à diversidade geracional. Tudo bem, estou ficando coroa, então é importante, né? Estou agindo em causa própria. Mas, na realidade, eu acredito plenamente, mas assim, com muita convicção, que a porta de entrada de outras diversidades no mundo de conselho passa pela mulher. É verdade. Então, esse volume de mulheres que estão sendo efetivamente qualificadas para assumir essa função, e é curioso, né? Tem uma diferença muito grande, quer dizer, tem zilhões de diferenças entre homem e mulher, eu não gosto de generalizar, mas a mulher, ela, para aceitar alguma coisa, alguma função, ela precisa se sentir 130% daquele perfil. Então, essa fase de capacitação, muitas mulheres que vêm fazer o curso, teoricamente já teriam até capacitada para ser conselheira. Várias já até são. Mas mesmo assim, querem se aperfeiçoar. Então, é muito interessante as herdeiras que vêm, né? Que a gente tem um público bem diverso, depois a gente vai falar um pouquinho dos diversos perfis que vêm conversar com a gente. Quer dizer, essa capacitação ela é indispensável. Então precisamos ainda capacitar mais pessoas, mais mulheres, mas sabendo que ao entrar em conselhos, elas facilitarão as outras diversidades. É um bom ponto, é verdade. E você falou em público, né, em pessoas que teriam perfil para o programa. Bom, quais são os perfis? Para mim foi assim sensacional perceber. Quer dizer, tem perfis óbvios, né? Então, herdeiro é um perfil óbvio. Bacana. Vai assumir a empresa da família, vai assumir a empresa da uma família, cadeira no conselho, ou até profissionalizar, né, o conselho. Etc, etc. Então, esse ponto é óbvio. O segundo perfil óbvio são mulheres que querem ser conselheiras a curto prazo, mas tem também as que querem ser conselheiras a médio e longo prazo. Então, a idade média é muito mais baixa do que eu imaginaria. Interessante. Né? Do time. O terceiro perfil, que foi um perfil que eu descobri aqui, que me apaixonou, que é o perfil de mulheres que não querem ser conselheiras, já sabem, no dia que elas fazem a entrevista, e eu sou muito chata na entrevista, só na entrevista, elas já sabem que não querem ser conselheiras, mas elas interagem com o conselho.
Entendi, interessante. Então, são executivas, são uma executiva advogadas. de RH que vai ter que falar sobre pessoas, é a CFO, ou, por exemplo, uma advogada do escritório de advocacia que vai apresentar um deal de M&A para o conselho. Então, ela quer aprender como se comportar e como ela vai ser percebida pelo conselho. Então, eu acho esse perfil interessantíssimo. Um perfil que, para mim, foi totalmente surpreendente e começou somente na turma 7, está se repetindo agora na turma 8, que são mulheres que hoje já são C-Level, que ainda não querem ser conselheiras, mas que querem mudar de patamar. Me explico. Assim? Elas querem ou se tornar CEO, ou mudar de empresa para empresa maior, ou mudar de patamar regionalmente. Tem hoje uma função CFO Brasil, querem ser CFO regional. E é engraçado, né? Porque a percepção dessas mulheres quando vêm bater na nossa porta é de que a cultura geral, o networking que elas vão fazer, etc., vão permitir elas mudarem de patamar. Interessante. Em outras turmas eu não tinha visto isso. E tem o último perfil, que eu detesto, que é: estou passeando pela Pamplona, passei ali pela porta, a luz estava acesa, está bonito, né, iluminado, tem shampoo, o que é isso, etc, etc, etc. Entrei para ver qual era. Olha, eu vou confidenciar, né? Só conto para vocês que esse perfil eu detesto, só que eu aceitei 2 alunas com esse perfil, porque elas tinham um currículo absolutamente fantástico e eu achei que elas tinham um potencial para ser conselheiro gigantesco. As duas estão em conselho. Que legal. E eu adoro quando a aluna entra em conselho, porque a gente tem um pacto aqui, não é contratual, mas é um pacto muito melhor do que qualquer contrato. Todo mundo que entra em conselho banca as bolinhas para a turma. Então brinde, a gente comemora brinde de champanhe. Dependendo do conselho. Se for uma remuneração alta é champanhe, se não é prosecco ou espumante. Entendi. A gente adequa para ninguém passar dificuldade de bancar aí as bolinhas. Agora, Cris, você falou desses perfis diferentes. Acho que tem um cuidado especial, que é como é que se compõe uma turma. Olha, é delicado você me perguntar isso, Zé Cláudio, porque... Como é que fala sim, como é que fala não para alguma candidata, quais são os limites? Qual é a turma ideal? Não existe turma ideal, né? Mas qual seria uma turma, o que seria um perfil, um conjunto de perfis? Na realidade, perguntou, vai Tem que dançar. responder. Não, você vai dançar com a resposta. Eu digo isso nas entrevistas, quer dizer, o grande trunfo nosso não é a escola, não é o CEO da escola, não é a grade, não é o programa, são as alunas. Não é a diretora do programa, é o peers to peers. Então, o que você perguntou agora é assim, o maior trunfo que nós temos é ter dado certo. Tem fator sorte, sim, mas tem uma busca incessante de diversidade. Eu não tenho a diversidade de gênero na sala de aula, mas tenho até de opção sexual. Não sei se você se lembra, na última formatura, o discurso da oradora fez um agradecimento para a esposa dela, que foi emocionante. Né? Então, eu tenho diversidade geracional, uma aluna de 25 e de 60 na mesma turma. Que é demais, que é muito legal. Eu tenho diversidade de formação, eu busco o máximo de... Não só de formação, por exemplo, eu sou advogada. Ninguém nem sabe que eu sou advogada, porque eu fui financeira a vida inteira. Então, a gente se preocupa com a formação, mas também se preocupa com a atividade corrente. Então, na realidade, durante a entrevista, na hora que a gente está compondo as turmas, tem uma preocupação muito grande de diversidade. Por quê? A gente luta por diversidade em conselho. Se eu tiver 25 engenheiras na turma, e não escolhi advogada de propósito, você tem, o case vai ser tem um modo de analisado, pensar muito parecido. vai ter o óculos, é o mesmo de todo mundo. Verdade. Então,
o que a gente luta? Na realidade, isso aqui faz parte do meu sonho, né? Que você sabe que eu sou uma milênio, retardada. Né? Você sabe qual é a melhor definição de milênio? Não. Milênio é quem quer mudar o mundo e detesta arrumar o quarto. Tá certo. Você se enquadrou. Eu me enquadro nas duas premissas básicas. E uma maneira de mudar o mundo, para mim, está sendo mudar os conselhos no Brasil. Perfeito. É meio top-down? Mas a estratégia é feita lá em cima. Sim. Se a gente conseguir fazer uma boa estratégia, você impacta. Né? A diversidade necessária para os conselhos hoje é a base, para mim, na composição de uma turma. Então, eu busco a futuróloga, tenho até futuróloga em turma. Muito legal. Né? Mas isso dá uma pluralidade de pensamento, isso dá a lente diferente para discutir, para se relacionar, para resolver problemas. Com a metodologia que a gente está utilizando, né, você fala assim, a grande riqueza é peer-to-peers. Né? Então, eu tenho uma CFO e uma futuróloga discutindo uma aula de finanças. Como é que a futuróloga vai aportar alguma coisa para a CFO? Com a metodologia que a gente está usando de nivelamento, então a futuróloga ela vai poder, de finanças tem 23 horas de AD. Né? Eu não quero que a futuróloga seja analista de balanço, de jeito algum. Mas eu quero que ela entenda quais são os drivers, se o EBITDA subir ou descer, qual é a consequência disso na empresa, etc, etc. Então, com essa metodologia de nivelamento, eu faço que na aula de finanças a futuróloga possa aportar alguma coisa para a CFO também. Muito então, legal. isso, quer dizer, essa disponibilização de ferramentas faz com que, efetivamente, as aulas sejam muito ricas. E aí, Cris, vou falar agora como professor do programa, que eu adoro, né? Uns programas... Tem poucos programas que eu estou em sala de aula. É o que ele mais gosta. Mas é lógico que é super divertido e tem um negócio interessante. Esse negócio da sala de aula invertida, né? Quando a gente faz todo o nivelamento antes, quando a gente já chega pronto para resolver os problemas, para as discussões, é impressionante que as turmas chegam preparadas para a aula. É muito legal. Porque você dá, para mim, em termos, comparando com outros programas, 10 aulas em uma, né? Porque elas já vieram com uma carga de conteúdo super forte, com toda essa formação diferente, no meu caso, no cenário econômico e economia global, é super legal, porque elas conseguem discutir boletins monetários da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, do Brasil, lógico, e correlacionar, e ter discussão. É muito legal, né? E é engraçado porque a tua aula provoca... Tem algumas aulas que provocam um reboliço muito grande durante a preparação. Porque isso aqui, quer dizer, é uma escola, né? Então a galera tem que aprender, tem nota, aquelas coisas, né? E é muito engraçado porque, em alguns casos, algumas alunas se apavoram. Eu vou ler a nota de Banco Central... do Banco Central dos Estados Unidos ou de Taiwan, qual é a capacidade que eu vou ter de analisar esses dados? Todo final de aula, você sabe muito bem, porque da tua eu faço igual, tem takeaway. Né? E teve uma turma que o takeaway da aula de economia global foi incrível, foi... Eu sou capaz. Eu lembro bem disso. Foi muito legal. Né? Ou seja, até como enfrentar a resiliência de estudar um tema totalmente, quer dizer, atípico para alguns perfis. Então, teve gente que chamou até economista de banco para explicar, para não se sentir tão vendida, entre aspas, que não precisava, né? Porque a gente tem um monitor disponibilizado 24/7 aí como mais uma ferramenta de nivelamento, não, mega doutorando, mas a gente é incrível que às vezes até para um aprendizado desperta outras competências. Muito legal, né? De segurança, de autoestima. Putz, é incrível uma senhora de 50 e poucos anos concluir: eu sou capaz. Verdade, muito legal. Sensacional. Sensacional. Você falou uma outra palavra que é networking,
porque eu acho que no programa ele é muito mais forte do que, né, as pessoas irem num programa para conhecer outras pessoas, para eventualmente ter algum ganho de carreira ou, enfim, eventualmente pessoal, no bom sentido, né, lógico. Mas o que é esse relacionamento, Cris? Explica. Como é que as pessoas conseguem ficar tão amigas assim, ter uma relação tão profunda assim? O que é isso? Esse polo é um polo que me seduz absurdamente. Quer dizer, eu sou de uma geração em que mulher não fazia network e não tinha tempo, porque quando ela não estava trabalhando, ela estava cuidando de filho, né? E acessoriamente de marido quando tinha. Então, o que acontece? E aí quando eu abordo o tema de networking, eu gosto muito de diferenciar vários polos de networking, né? Tem o networking natural da turma, que é o networking primário, que é óbvio, né? Você convive durante 14 meses com 29 outras mulheres na sua sala, tendo viajado, passado uma semana junto em algum país, geralmente um pouco mais fora da caixa. Próximo vai ser na Dinamarca, Caos Pilot, né? Tem que ser uma louca para levar 80 mulheres para uma escola que se chama Caos. Mas tudo bem, a gente fecha esse parênteses e depois a gente comenta. Então tem esse networking óbvio, tá? Que é um networking que ele oscila entre o pessoal e o profissional. Tá. Eu acho isso muito importante, tá? Porque mulher, quando faz networking, ela não sabe, e eu digo isso de cadeira, eu sou uma delas, não sabe monetizar o seu networking. Tá. Então, a networking é ótimo, eu conheço as pessoas, sensacional, mas eu não pego meu telefone e ligo, olha, estou desempregada, você me arranja um emprego? Mulher não faz isso. Tá. Sociologicamente falando, não está dentro da nossa cultura. O homem faz com muito mais facilidade, sem querer rotular, como sempre. Tá? Então, tem esses dois networkings, né? O na física, como eu chamo, ele é mais fácil, é natural e é muito mais forte. Teve um dia que eu passei mal, quem me levou para o hospital foram as alunas, não foi namorado, não foi ninguém, foi aluna. Então, quer dizer, você pode contar e a ponta é firme. Mas tem um networking profissional, como a gente comentou no começo desse nosso bate-papo, de alunas que formaram empresas. Algumas já se conheciam antes, então não tem mérito nenhum, não foi graças ao curso. Mas tem umas 2 ou 3 empresas que foram formadas de alunos que nunca tinham se visto. Legal. E o seu networking da turma e intraturma. Hoje a gente tem um time de alumni de 200 alunas, pra vocês terem uma ideia. Eu ia perguntar, porque você mostrou, mas não explicou. Novembro do ano passado, eu fiquei desesperada porque eu tive um dia que eu tinha um evento do CAS, um jantar da turma 4, um happy hour da turma 6 e o primeiro happy hour da turma 7 para ir na mesma noite. Fui no evento do CAS, passei rápido no jantar e aí escolhi um dos 2 eventos para ir. Tá. Acabei indo da turma 7 porque era o primeiro. Tá. Delas, né? Porque a gente tem um Chief Happiness Officer, CHO em cada turma, enfim, tem evento todo mês. Todo mês não, né? Toda semana. Bom, aí eu parei para pensar e falei assim, galera, impossível, 7 turmas, o meu mês de dezembro eu não vou conseguir e eu não quero furar com ninguém. Eu falei, chamei as CHOs, falei, gente, vamos organizar um. Aí não só organizamos um happy hour onde 147 alunas estiveram presentes, olha que a gente tem aluna de Salvador, Rio, BH, Curitiba, então a gente tem de outros estados. Mesmo assim, das 200, 147 vieram. E a gente sentiu tanta necessidade de ter um laço comum que a gente fez essa pulseirinha aqui. Legal. Tá? E não foi assim, presentinho da escola. As alunas se mobilizaram, desenharam, quer dizer, é a logo do nosso programa, que a gente tem muito, muito orgulho, mas isso mostra o comprometimento e a vontade de pertencer a esse grupo. E é um grupo tão sensacional que eu quero esse selo também, né? Então fica... é muito importante. Agora, a gente também trabalha o networking externo,
Tá. que eu acho que isso é muito Muito importante. importante. Né? Eu faço muita questão de frisar que nós não nos comprometemos a colocar ninguém em conselho. Uhum. Tá? Diferentemente de outros grupos, a gente é muito transparente. Tá? Não prometo, eu prometo uma boa formação, eu prometo aumentar o teu networking, eu prometo te colocar de uma forma mais próxima possível do ideal de atitudes comportamentais compatíveis com a função de conselheiro. Só que, quando a gente faz uma série de eventos, por exemplo, que não são contratuais, tá? Não é contratual nem tua comigo, nem tua com alunos. Da escola com os alunos. Com as alunas, né? Então a gente faz a média de no mínimo um evento por mês de conteúdo. E nesse evento, além das alunas, prospects, etc., eu faço muita questão e tem tido uma presença cada vez maior de stakeholders. Não só para falar, mas para sentar ao lado das alunas. Muito legal. Então isso gera um networking gigantesco e muito positivo. Esses eventos normalmente a iniciativa é nossa, em termos de pauta, etc., mas eu já tive evento proposto por aluna. Vários, a gente né? teve evento de agro, teve eventos de empresas de capital aberto, enfim, as alunas estão nos ajudando a transformar a São Paulo num think tank mesmo. Quer dizer, qualquer tema que tenha alguma ligação com potencial impacto em conselho, e objetivamente todos os temas podem ter ser vistos, encarados dessa forma, isso faz com que a gente aumente o conhecimento. E uma outra ferramenta que eu gosto muito de usar, que é o nosso palestrante. Quer dizer, no final de cada módulo de conteúdo, a gente chama um palestrante, que não é professor, e que tenha no mínimo duas características, Tem que ser alguém que domine o assunto, mas que seja alguém que seja interessante conhecer as nossas alunas e ser conhecido pelas nossas alunas. Isso é muito legal. Isso é um detalhe, faz toda a diferença. Né? Por exemplo, a última aula de governança eu chamei a Gabriela Baumgart, para ela contar um pouco a vivência dela, de como ela implantou governança na empresa familiar. Muito legal. Que é um case super conhecido, sucesso, e ela mostra os bastidores, é muito legal. E aí, eu busco nesse palestrante uma terceira qualidade que não acontece em todos os palestrantes, mas que também possa funcionar um pouco como olheiro. Possa ser uma pessoa que já identifique pelas perguntas, o palestrante sempre chega na hora do coffee break, então ele já começa a conversar com as alunas antes de fazer a palestra, o bate-papo, então cria já um ambiente convivial. Eu até recomendo o palestrante não trazer PowerPoint para ser efetivamente um bate-papo. Alguns trazem e são muito bem-vindos também, mas sempre com esse cunho de bate-papo. Eu já tive alguns desses palestrantes que já convidaram alunas ou para comitê ou para conselho. Muito legal. Então, tem esse outro viés, ou seja, a gente tenta compartilhar experiências de network. Eu sempre que posso, durante a aula, sempre trago algum elemento novo de o quanto networking é importante. Eu sou um pouco fruto de networking, muito embora tenha trabalhado em multinacional a vida inteira. A gente se conheceu por causa de networking, né? Foi, exatamente. No IBEF. Você vê como é que... e foi incrível, porque eu fui parar no IBEF porque um cara que era conselheiro comigo da Câmara de Comércio França-Brasil me convidou para a diretoria vogal do IBEF. Foi assim que eu entrei no IBEF. E aí começou a frequentar, foi o network, a gente se conheceu e eu estou aqui. Muito legal. Pro melhor e pro pior também, né? Não é só coisas boas. E Cris, posso mudar de assunto? Posso te perguntar outra coisa? Lógico. Eu queria que você comentasse, explicasse um pouco como é que são os módulos internacionais. Porque tem um charme de percorrer vários países e tem também um outro elemento de relacionamento que é muito legal. Então, junta um monte de coisa, né? E tem o desafio para mim. Desculpe eu trazer também
O seu lado. O meu lado. Por quê? Qual que é o desafio? Não, por Muitos, exemplo, mas- vamos lá. Se todo. O primeiro módulo internacional meu foi em Berlim, Tá certo. ISMT. Foi absolutamente perfeito. Um primeiro foi inacreditavelmente perfeito. Quer dizer, primeiro você sempre acha, não, alguma aqui vai dar errado, aquilo ali vai dar errado. Cara, sorte total, total, Funcionou total. tudo bem? E o time da ISMT perfeito. Uhum. Então, para mim, teria sido muito cômodo, todo ano, fazer o módulo internacional e ISMT. É. Piloto automático, Uhum. acabou. Eles são demais. Pra quem não conhece, é uma escola da Alemanha, em Berlim. Uma das 10 melhores escolas para executivos do Não, mundo. e que foi criada, já que a gente está falando de ISMT, ela foi criada, quer dizer, os 20 maiores grupos alemães, cada um colocou, acho que foi 20 milhões de euros, Uhum. para criar uma universidade exclusivamente para os executivos dessas empresas. Uhum. Deu tão certo que Eles eles abriram. É isso aí. E a gente teve o privilégio, por exemplo, de ter aula na sala onde o primeiro-ministro da Alemanha Oriental, Uhum. antes da unificação, quer dizer, no momento que houve a quebra, justamente, trabalhava. É. Então, Mas é tem um negócio muito charme doido, do do lado histórico. histórico, é muito enfim, legal. Sensacional. Seria muito simples. Agora, eu ia perder a atualização das alunas, porque a Alumni é elegível ao módulo internacional. Então, o módulo internacional ele é feito basicamente para as duas turmas que estão no ano, mas a gente abre para Alumni. Então, aumenta o networking, estreita o networking intraturmas, permite, lembra que a gente falou do tripé, né? Conteúdo, networking e soft skills, né? Permite a Alumni a se atualizar constantemente, que ela está aprendendo coisas novas, todo ano ela está aprendendo, está criando o hábito de todo ano, durante uma semana, 10 dias, tirar férias da família e da empresa, porque tem algumas que estão indo todos os anos, então elas já bloqueiam a agenda delas para esse tipo de evento. Legal. E, cara, para mim, para você, está sendo apaixonante a gente descobrir escolas novas onde fazer. Então, a gente já fez em Berlim, que era uma escola pouco conhecida do grande público. A segunda foi bem fácil, né? Que é London School of Economics, então já é um ícone. É verdade. Agora a gente está indo para Israel, e essa viagem de Israel, você deve se lembrar, ela nasceu há 2 anos atrás, quando eu fiz um track de inovação. Verdade. E você me indicou o nome das pessoas, eu fui Cris, lá, bati na porta e nasceu o programa. É. Quer dizer, é sensacional. E aí a gente discute, vê a grelha. Tem algumas matérias que são comuns a todos os módulos internacionais. Algumas matérias óbvias que qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente vai ver. Como é que é a governança no país que a gente está, como é que a diversidade é tratada no país, como alguns aspectos legais ligados a conselho tratado, e aí a gente vai mudar o foco com diferentes enfoques. Alemanha, muita empresa familiar, então a gente teve e liderança a gente também é um denominador comum de todos os módulos. E aí a gente cuidou de empresa familiar, deu um foco em empresa familiar grande na Alemanha, como agora, no módulo que vamos ter na Universidade de Tel Aviv, o enfoque em inovação, é óbvio, né? Mas é bem interessante. Então também tem o desafio para nós de sempre sermos inovadores na escolha. É verdade. Né? Agora, turma 8 e turma 9 vão para Dinamarca, certo? Karlspallet. Vão para Karlspallet, excelente. Que vai ser... se alguém quiser ter já uma noção do que seja Karlspallet, aí não é só reservado para as mulheres que potencialmente vão fazer o curso, mas até para os maridos saberem aonde as mulheres estão indo no ano seguinte. Tenho a impressão que vai ter uma pílula agora em março. Vai. De 2 dias. Tem a Masterclass. É uma Masterclass. De
Imperative Innovation. Que aí com já dois dá para professores sentir um muito pouco, legais. já dá para sentir um pouco o que vai ser. Então, de repente, para os maridos ficarem morrendo de inveja, é possível fazer esse masterclass. Muito bom. Cris, para a gente começar a encerrar, Já? o que vem pela frente? Essa não foi combinada. O que vem pela frente? O que vem pela frente? O que nós vamos fazer de novo no BPW? O que a gente... Olha, é um desafio constante, né? Eu aprendi nesses últimos 3 anos que eu saí do mundo corporativo acho que foi das melhores decisões que eu tomei. Não estou incitando todo mundo a sair do mundo corporativo, tem que ficar, não. Né? Até porque precisa ter corporações para ter conselho, para a gente poder colocar as nossas mulheres nos respectivos conselhos. Mas no meu momento de vida fazia todo sentido. Eu percebi que a velocidade é uma coisa indispensável. Né? Então, a velocidade é muito importante e a necessidade de busca por impacto é muito grande. É verdade. Então, o que vem próximo é um aperfeiçoamento no impacto que a gente possa causar. Então, é entrar de maneira mais forte e com mais garra e mais gana nos conselhos, sim. E para isso a gente tem que cuidar muito, dar muito solidamente conhecimento. Então a gente está discutindo bastante, e aí fica um spoiler para a galera que estiver ouvindo, né, as nossas pílulas de conhecimento, reforço em algumas matérias, trazendo matérias novas de mediação, e entre outras. E uma coisa que eu estou fazendo, quer dizer, é aquela processo do on-learning, né? Eu estou fazendo curso, fiz de governança na Nova Economia, agora vou fazer o LDR. Quer dizer, essa busca incessante, o quanto eu puder inspirar as pessoas a buscarem conhecimento, eu farei. Agora, isso, Cris, é uma coisa super humilde sua, de você como diretora da BPW e fazer o Leading Digital Reinvention, que é um programa de transformação digital, e você não é uma pessoa que tem pouco conhecimento, você tem bastante conhecimento de transformação digital. Você já viajou muito, já fez um monte de coisa, mas tem, só para deixar registrado... e na realidade... tem um walk the talk aqui, né? Não, e o walk the talk, não sei se você sabe, eu fiz questão de ser entrevistada pelo diretor do programa. Ele podia ter me dado pau. Não, podia. Se você tivesse perfil, ele poderia falar, olha, lógico, não. E já foi tem uma 10 coisa... pessoas igual a você. Eu comecei a entrevista com... Primeiro tinham dito, não, mas você não precisa fazer entrevista. Eu falei, não preciso. Eu comecei a entrevista com ele, com o Cláudio, muito abertamente. Falei, Cláudio, normalmente eu estou sentada na sua cadeira, eu entrevisto pessoas, dou pau em algumas, algumas vão reclamar com o Zé Cláudio, mas graças a Deus ele banca as minhas decisões. Você. Puta, nem nos filhos mais, meu querido. Mas eu falei, Cláudio, sinta-se inteiramente à vontade, se pelo fato da minha personalidade te incomodar dentro da sala de aula, ou eu não estar dentro do que você considera o perfil ideal para fazer esse curso, eu não vou me ofender e não vou fazer queixa para o Zé Cláudio. Né? Então, efetivamente, porque eu sei a dinâmica que é e precisa... Né? É bom, né, uma mulher dar empower, um homem, né? É o máximo. Então, eu coloquei extremamente à vontade nesse sentido. E essa busca incessante por conhecimento, ela é profundamente genuína. Não é porque você escreveu um livro on learning que eu estou dizendo isso, né? Quem me conhece sabe que eu não sou de babá de jeito algum, mas é que eu acho que ela é essencial. E como ela se inscreve dentro dos meus grandes objetivos, né, de milênio, de mudar o mundo, né, eu só posso mudar o mundo se eu estiver sempre atualizada, Verdade. mas dentro da minha síndrome, né? Que quem me conhece já sabe que eu estou pregando a minha síndrome anti-faraó, que é tudo que eu acumulei e vier a acumular durante a minha vida, sempre será compartilhado. Então eu acho que esse é um objetivo muito grande. Outro dia me perguntaram, eu estava
Numa viagem do CAS, me perguntaram o que eu queria que escrevessem na minha lápide. Uhum. Falei, cara, eu não vou ter lápide porque eu quero ser incinerada. Mas se lápide tivesse, gostaria só seguinte frase: ela compartilhou. Legal. That's all. Muito legal. É por aí que. Agora, uma puta. É um retorno. Teve uma aluna da turma 7, Andréa Bischer, trouxe uma frase para o grupo coletivo que eu achei fantástica, que é uma frase que foi dita, eu acho que pela CEO da Nike. Você tem a sua responsabilidade é proporcional ao seu privilégio. Uhum. Nós somos privilegiados, então a gente tem que ser muito responsável e compartilhar, impactar, etc. faz parte da nossa responsabilidade. Ensinar, fazer o que você faz, de criar um LIT que poderia ser considerado um tiro no pé, porque vai deixar de ter aluno físico para ter aluno online. Quer dizer, tudo isso faz parte aí de uma responsabilidade que é bem proporcional ao nosso privilégio. Né? Com certeza. Se a gente não fizer, quem vai fazer, né, Cris? Concordo. É isso aí? Show. Legal. Gente, obrigado. Valeu, Cris. Um abraço também, vai. Olha os giros!